Bom, pessoal, dando continuidade, a nossa tela ela vai precisar de enviar dados para o controlador e esse controlador, por sua vez, aciona o DAO para fazer as gravações no banco de dados, ok? Ou seja, essa classe controladora ela vai ser nosso serviço. Ela vai conter métodos que servirão à tela, ok? Então, nós precisamos definir que essa classe vai ser nosso serviço. Essa classe será nosso serviço. Em Web Content, nós temos aqui, lá em WebInf, a classe Flex, temos um arquivo que é o remote.config. Clique com o botão direito, Open with, Faces Config Editor. Logo abaixo de Default Channels aqui, nós precisamos definir o nosso serviço. Essas são as tags para definir que a nossa classe controlador é que atuará como serviço. Podemos colocar outras classes aqui, logo na sequência, só repetindo as tags. Mas para o nosso exemplo, nós vamos criar somente um serviço. Que eu dei o nome de controlador para esse serviço. E esse nome de controlador se refere a quem? A classe controlador que está dentro do pacote controle, como nós podemos ver aqui. Ok? Então, essa definição é necessária, então. Na nossa tela, nós precisamos ter uma maneira de utilizar esse serviço. Como isso é feito? No código da nossa tela aqui, no source, nós temos que criar uma tag chamada Remote Object, ou seja, objeto remoto. Eu defini que o nome será controlador e o destination também será controlador. Esse nome tem que ser exatamente o que está definido aqui, ó. Ok? Embaixo, ou seja, dentro da tag Remote Object, nós definimos qual o método ou quais os métodos que são utilizados. No meu caso aqui, eu defini o gravar cliente, pois no meu controlador eu tenho o método gravar cliente. O nome tem que ser igual, tem que ser exato, senão não funciona. É necessário também definir o result e o fault. Ou seja, se a tela conseguiu se comunicar com o Java, então esse método gravar OK é chamado. Se não conseguiu, acontece o fault, que chama o gravar erro. Isso aqui são declarações obrigatórias. Se o método foi chamado com sucesso, então o método gravar OK também é chamado. Se ocorre algum erro, o gravar erro. Esse nome aqui pode variar, você pode definir como você achar importante, como achar necessário. Aqui observem que no meu botão gravar, eu fiz uma chamada ao método gravar aqui. Por sua vez, eu criei o método gravar, que vai chamar o meu objeto remoto, que é o controlador, e o método gravar cliente, que eu defini aqui. Defini também uma passagem de parâmetros. Vou passar o conteúdo da minha caixa código e o conteúdo da minha caixa nome. Tá? Aqui eu tenho dois parâmetros, logo no meu controlador eu tenho que receber dois parâmetros também. Isso aí gera bastante erro às vezes quando o pessoal está fazendo, porque a quantidade de parâmetros aqui tem que ser idêntica a essa quantidade de parâmetros. Inclusive o tipo. Esse tipo aqui é string, né? É text. Então aqui eu tenho que definir como string também. Ok. Se esse método acontecer com sucesso, se a minha tela conseguir se comunicar com Java, é executado esse gravar OK, que eu defini aqui embaixo. Tá? Que é esse método inteiro aqui, ó. Então, ele dá um alerta de gravado com sucesso. Se ocorreu um fault, ou seja, um erro, então essa mensagem será exibida, né, no método gravar erro aqui, e o que está gerando o erro será exibido aqui no event.fault.toString. Ok? Vou executar aqui. Vou executar ele com uma aplicação Flex mesmo. Ok? Está aqui minha tela. Vou digitar aqui um código que é o nome. Então vou digitar o nome, um código 3, um nome Aline. Gravar. Gravado com sucesso. Observem que aqui no meu console
ele exibe, ó, gravando o cliente, código 3, nome, a linha, ou seja, das minhas caixas de texto foram passados valores para o método gravar cliente, que está no controlador. Ele, por sua vez, encapsula esses atributos que foram passados para um objeto do tipo cliente e passa esse objeto para o gravar cliente que está na minha classe cliente DAO. Recebe esse objeto e exibe os valores desse objeto. Bastaria agora eu gravar esse objeto C aqui no banco de dados. E aí é necessário que você implemente os comandos para acesso ao banco de dados. Ok, pessoal? Um abraço, tchau.